Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Recebe, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, a Tua palavra, Senhor, a Tua santa palavra, falando nessa manhã em cada coração, para que todos saiam daqui renovados no entendimento, Senhor, confortados por Tua palavra, firmados na obediência, praticantes da palavra e não só ouvintes da palavra. Que você saia daqui com o desejo de viver, de praticar, de levar a todos as verdades que libertam. A Tua graça, Senhor. A Tua graça é tudo o que precisamos ouvir. Pois só ela nos conduz e nos ensina, Senhor, o melhor caminho que devemos andar. O melhor caminho. E eu te louvo, Senhor. E te agradeço nessa manhã pela glória de hoje. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas. Graças, Senhor, pela palavra que será ministrada nessa manhã. Que todos vocês sejam edificados com a glória de hoje. Todos, todos. Você que me ouve também, você que está me assistindo ou me ouvindo através do áudio, através de um CD, que você também, meu irmão, seja edificado pela palavra de hoje. É o meu desejo, e de Deus principalmente. Além de todo conhecimento na Bíblia, saber onde está escrito as coisas, o tema de hoje tem consolo para você. Deus tem uma palavra para você hoje. Além do conhecimento de saber onde está escrito o capítulo e o verso, Deus tem uma palavra para você, para os teus da tua família, para o teu filho. Então é muito importante o conhecimento adquirido, você procure transmitir, seja uma antena, é bom esse termo, e passe a transmitir para a sua casa o que você aprende de Deus aqui. Pastor, eu quero tanto a minha família servindo ao Senhor, com o conhecimento da graça de Deus. Então seja uma árvore plantada, como diz o Salmo 1, verso 3, em um só lugar, pois no devido tempo vem o fruto, e esse fruto permanece. Comece a ter firmeza, porque quando a gente mostra firmeza para a nossa casa, esse desejo que você carrega no seu coração se torna realidade, vem a existência, de você ver a sua família sendo edificada pelo conhecimento da graça de Deus. Então comece a transmitir, comece a levar, principalmente se você identificou na sua casa ou na vida dos seus filhos uma dor, uma tristeza ou uma preocupação nele. Eu percebo que meu filho está muito preocupado, pastor. Mas o senhor sabe, né? Filho depois que cresce, que fica adulto e começa a viver a sua vida, o pai e a mãe não têm mais direito de falar. Está errado esse seu pensamento. Além de errado, é antibíblico pensar assim. Que um pai e uma mãe não têm mais direito de falar, de aconselhar, de conversar com um filho, principalmente numa fase difícil, de dor, de tristeza, porque ele já não vive debaixo do mesmo teto que você. É bem verdade que quando os filhos estão debaixo do mesmo teto, existem regras. Olha, tem hora, hein, para chegar. Você vai para onde? Com quem? E outras coisas mais. Existem tarefas dentro de casa. Mas depois que cresce, pastor, a gente não pode mais falar nada. É um engano, é errado, isso é antibíblico. Filho deve ao pai e à mãe obediência por todos os dias da sua vida. Só que você tem que saber como se aproximar. Aí entra aí o plano B, para que você entenda. Agora não está mais debaixo do mesmo teto, pastor. Não é mais aquele menino que eu tinha o direito de exigir. Não é mais aquela filha que eu tinha direito de exigir. Tem hora para chegar, hein? Tem que fazer isso. Tem que arrumar o quarto. Tem que fazer aquilo. Quando está debaixo do mesmo teto, você tem direito de exigir.
Não no grito, batendo o chinelo na cara do filho, não é assim. Mas no amor, no respeito. Agora que cresceu, é muito importante você ter maturidade para lidar com esse momento, com essa fase. Porque ele está seguindo o caminho dele. Está casado ou não. Mas você identificou, você percebeu, está enfrentando uma fase difícil. Está num momento complicado, está triste de coração. O que eu devo fazer, pastor? Filho, gostaria de pedir permissão para falar com você. Para aconselhar e orientar você sobre essa questão que está acontecendo. Permissão. Ele vai entender que você está respeitando a liberdade dele, a vida dele, o momento dele, o casamento dele. E isso só vai fazer, abençoado, com que ele te escute mais. E você deve orar além de tudo isso. Agora, é muito importante que nessa conversa você transmita a vida. Que você passe as coisas que você aprende de Deus. Não é conversar com o teu filho, perguntando para ele, olha, ela está fazendo a sua comida direito porque você não gosta de chuchu. Não, não é isso. Isso são coisas que não tem nem cabimento você estar na vida do seu filho tratando disso. É você identificar um sofrimento e transmitir o que você está aprendendo de Deus aqui. E pedir permissão. Meu filho, eu gostaria de... A mãe, o pai gostaria de pedir permissão para conversar com você. Isso é tão humilde, isso é tão bonito, que isso faz com que aquele coração duro, talvez até ignorante, se renda a essas suas palavras. Que é isso, pai? Que é isso, mãe? Pedindo permissão para conversar comigo. Pode falar, pai. Pode falar, mãe. É muito melhor do que você chegar, olha, escuta aqui. Você pode estar casada com a fulana que for. Eu ainda sou seu pai, sou sua mãe, seu desgraçado, infeliz. Você tem que me ouvir, sua peste. Aí fica muito difícil, abençoar. Fica muito difícil você chegar a algum lugar. E parar de ser aquele pai, aquela mãe, omisso, que tem medo ou receio de se aproximar para falar alguma coisa com o filho, porque agora o filho é adulto, o filho está casado. Ô fulana, fala a você, porque ele ouve mais você do que a mim. Isso aí é negativo. Não, olha, eu falei, fala você também. Eu conversei, mas é bom que você também converse. Minha nora, meu genro, conversa também. Eu aconselhei, ele me ouviu. E orar, abençoado. Porque a oração acompanha os nossos filhos aonde a gente não pode ir. Isso é muito importante. Você tem uma família, você tem filhos. Você não pode ser egoísta de pensar só no seu crescimento espiritual, só na sua vida, só no seu carrinho. Ai, falando de carrinho, pastor, já tem que trocar o mês que vem. E a família está aí, ó, desgraçada, sofrendo. Nem sabe como é que está lá o filho. Ah, não quero nem saber, pastor, já casou, estou livre. Até a compra do supermercado reduziu lá em casa. Não, abençoado. Cadê o amor de Cristo Jesus? Para com a sua família, para com os seus filhos. Pelo amor de Deus. Temos que oferecer Jesus para os nossos filhos, para a nossa família. Temos que levar esse conhecimento para dentro da nossa casa. Para dentro da nossa casa. Olha, essa foi a palavra que eu aprendi hoje na igreja, Vida Cristã em Cristo Jesus. Olha, esse é o CD da mensagem. Vamos ouvir. Ah, mas eu não quero ouvir. Põe você. Depois você escuta, fulano. Persevera, abençoado. Antes você do que um filho das trevas. Porque se você não fala com seu filho, se você não aconselha, vem incrédulo e fala por você. Então, antes eu do que um filho das trevas, aconselhar minha filha. Então a minha filha pode ter 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100. Eu recebo que ela viva bastante e eu vou estar sempre conversando com ela. Filha, você me dá a permissão do pai conversar contigo, te aconselhar acerca de algo que você está passando, em um nome de Jesus? E orar para que ele receba as suas palavras. Pede permissão, isso é bom. Não chega chegando, não. Chega na humildade em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja cristão nesse ponto também. E o tema de hoje tem por título: Andai como filhos da luz. Declaro você sendo, na sua casa, na sua família, onde quer que você esteja,
luz do mundo, sal da terra, o bom perfume de Cristo. Andai como filhos da luz. É a glória de hoje. É a palavra que Deus tem para você. E vamos à primeira evidência que está em Gálatas, capítulo 1, verso 1. Abra sua Bíblia para começar o tema de hoje. Andai como filhos da luz. Gálatas, capítulo 1, verso 1. E assim diz o Evangelho em Gálatas, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo não da parte de quem? De homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo era um fariseu e era da parte de homens, filho de fariseus, como diz lá em Atos 23:6. Mas apóstolo da graça foi da parte de quem? De Deus. Não foi de homens. Fariseu, filho de fariseu, ele foi da parte de homens. Mas apóstolo do evangelho da graça foi da parte de Deus. Não foi a escolha do homem, foi de Deus. Seguindo, e a todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Grife essa parte. O qual se entregou a si mesmo, pelos nossos o quê? Pecados. Então, o início do verso 4 está nos ensinando que alguém foi à cruz ao nosso favor para realizar uma obra, para consumar uma obra, para trazer uma justificação, e essa justificação vai concluir o verso aqui, que ela está de pé para sempre. Então vamos ler as coisas, meditar no que estamos lendo e recebê-las. Para não andar, para não continuar vivendo como um pecador, uma vez que você já foi justificado por Cristo Jesus. Então o verso 4 começa assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo que? Perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, Cristo foi à cruz para te tirar do pecado. Diga, tirou. E não só do pecado, de muitas outras coisas. Da maldição da lei, das trevas, do mal, do diabo. Hebreus 2,14. E te abençoou. Diga, eu sou um abençoado. Essa justificação dos pecados é uma glória para sempre. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele assina. O que eu estou dizendo anteriormente é algo para sempre. Não tem variação, não tem mudança. Está consumado. Não vamos agora querer costurar novamente o véu. Tem muitas pessoas costurando o véu que foi rasgado. Quando Jesus falou, está consumado, o véu do santuário se rasgou. Mas tem irmão, não, eu ainda sou pecador. Olha o irmão costurando o véu. Diga, perdoado estou. O que o Senhor Jesus fez por você é para sempre. Até quando estamos perdoados? Para sempre. Mas só que o sistema não fala assim. Mas nós não estamos aqui para viver pelo ensino do homem. Paulo não era apóstolo por vontade de homens, por vontade de Deus. Então o que ele fala não era vontade do homem, era vontade de quem? De Deus. Então o que você ouve lá fora é vontade do homem. Sempre vai bater diferente da vontade de quem? De Deus. Então nós somos uma bandeirinha azul no meio de um monte de bandeira amarela. Para que você entenda melhor. Onde todos estão dizendo, e o diabo, e cuidado, o inferno, e o pecado, tem demônio voando, e você, puxa vida, mas Cristo foi à cruz. Não, você está errado, você é do anticristo. Todo mundo falando uma mesma coisa, e só você dizendo que aquilo tudo está errado. É árduo, mas a verdade está com você, e está comigo.
E temos que ser perseverantes como Paulo foi. Perseverantes. Uma vez que o pecado de Adão que contaminou a raça humana, o que eu fiz para merecer isso? Nada. Mas, como o nosso Deus é justo, Ele enviou o seu Filho para cancelar isso, abolir essa injustiça. Porque eu não fiz nada para merecer a transgressão de Adão. Ele lá errou, então a consequência é dele. O problema é dele. Então Jesus vem e corrige a injustiça. Romanos capítulo 5 explica tudo sobre isso. Diga graças a Deus. Em casa você medita, anota, lê em casa. Capítulo 5 fala sobre isso. Com muita clareza. Então, o que é o pecado hoje, pastor? É você andar contrário a Deus. É você andar no mundo da carne, segundo as suas ideias, segundo o seu pensamento. O pastor prega, mas na sua cabeça, não, mas não é bem assim não. Ele está pregando dali, mas eu vou fazer diferente, daqui. Nós estamos conferindo coisas espirituais com coisas espirituais, você precisa ter o quê? Obediência no seu coração. Porque como é que você vai ver a glória de Deus na sua vida, se você concorda com a boca, mas não diz sim no coração? Esse é um grave problema, de muitos que já estiveram aqui. Quantas pessoas já passaram aqui, né? Com a boca falou amém, mas o coração não tinha o sim. Por N situações, por N temas que já ministramos aqui. Boa parte é por causa que o coração é avarento. A gente percebe isso. Outros porque querem ser pastor, sendo que no espírito não tem chamada para ser, mas acha que pode ser. Todos nós somos filhos de Deus, mas entenda, há uma unção espiritual no seu anjo, no seu espírito, dada por Deus a cada um. Todos somos amados, todos somos filhos, mas tratando de unção, existe a unção ministerial. E você precisa ser maduro sobre isso, e Paulo escreve a sua carta aos Romanos e fala sobre a autoridade. Gente, temos que ter maturidade diante disso. A autoridade existe, senão você naufraga na primeira. Nem mal começou, já vai naufragando. Então temos que ter esse entendimento. Então, pecado hoje é você andar no mundo da carne. É você saber o bem que você deve fazer e você não faz. É você saber o bem que você deve fazer, a obediência que você deve ter à palavra de Deus e você não faz. Você não pratica. É você ter o conhecimento da graça de Deus, do caminho da luz, mas você prefere as trevas. Tem gente assim. Dentro de igreja e fora de igreja. Dentro da igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. Tem pessoas perto da gente, na nossa casa, que conhecem as coisas de Deus, mas que preferem as trevas, que preferem a ignorância, que preferem sempre a contramão. É impressionante, você se espanta. Mas como é que pode, rapaz? Você ser tão carnal, você ser tão contra a palavra de Deus, ser tão contra a igreja desse jeito, você tem um ódio dentro de você que está te matando. Tem gente que odeia o pastor, tem gente que odeia a igreja, e a gente vai ver os motivos, analisando, colocando na balança, você não vê razão para tudo isso, para tanta estupidez, para tanta carnalidade, para tamanha falta de respeito. Então temos que ter aí olhos iluminados, pessoas que sabem que tem que estar congregando, alimentando o Espírito, em comunhão, mas no entanto vive separado de Deus, prefere andar segundo os seus pensamentos. Essa pessoa está contrária a Deus. A Bíblia ensina o tempo todo que nós temos que estar perto das águas, que nós temos que buscar o conhecimento, que nós temos que ter comunhão, que nós temos que ter os nossos momentos com Deus. Mas tem gente que vive nesse mundo como se fosse um animal, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, um ser animal. Você não é um ser animal, você é um ser espiritual. Você é um tesouro em vaso de barro. Em vaso de barro. E esse tesouro que está em vaso de barro é um anjo, é um espírito que precisa buscar
Sabe por que muitos sentem tristeza, angústia e fica se apegando ao trabalho? Tem gente que se apega tanto para preencher os vazios que tem. E as coisas que não preenche, casas de praia, porque não busca as coisas de Deus. Fica sempre esse vazio aí dentro, porque é lugar das coisas de Deus. Não adianta você preencher com casa de praia, não adianta você trabalhar os feriados todos, de segunda a segunda, porque você vai sentir aquela tristeza, aquele desânimo vai voltar, aquela amargura vai voltar, aquele peso vai voltar, porque está faltando Deus aí dentro. Você está vivendo o contrário a Ele. Você não se alimenta dele. Você dá comida para o seu corpo, mas não dá para o seu espírito. Fica aí 2 dias sem dar comida para o teu corpo. Ele padece. Aí depois vai ter que ir lá no hospital para a Glaucia atender. É bom que ela dê bastante... Aquela que dói lá, a bezetacil, né? Vai ficar esperto. Ô, abençoado de Deus. Tá vendo? O pastor falou na reunião, mas vem cá. Eu tenho uma bênção para você aqui, ó. Bezetacil nele. É abençoado. Fica 2 dias sem dar comida para a tua carne, para ver se você não fica aí. Fora o bafo de onça, né? Então é muito importante, abençoado, também cuidar do seu anjo, do seu espírito. E não só da vida externa. Temos que congregar, temos que ter comunhão com o Criador dos céus e da terra. É tão bom, abençoado. A gente sai com os problemas resolvidos dentro da nossa cabeça. Às vezes a gente adentra aqui angustiado, o pastor não sabe de nada, não deu tempo de conversar com ele. E é bom procurar o pastor para conversar. Um amigo, uma pessoa que está vivendo a mesma fé que você. Não é sair contando para todo mundo não, porque no meio desse todo mundo tem gente desanimada, tem gente frente fria, tem gente que vai te botar para baixo ao invés de te levantar. Então um amigo, procurar um amigo para conversar. Conversar com alguém que está vivendo a mesma fé que você. O pastor. Não deu tempo para conversar com ele no início da reunião, conversa com ele depois. Mas não ficar aí, não. Você tem que vencer essa carne. A carne quer que você viva uma vida isolada, triste, desanimada, ao ponto de você pensar que Deus te colocou nesse mundo para sofrer. Temos que ter muito cuidado com essa carne que temos. Mais adiante falarei mais sobre isso. A gente vai crescer mais nesse ponto aí, em nome do Senhor Jesus. Então tem pessoas que Jesus veio para tirar esse abençoado desse mundo perverso, mas a pessoa prefere viver o quê? Nas trevas, na perversidade, nas obras da carne. E se você prefere viver assim, você não é um filho da luz. Você é um filho das trevas. Você é uma pessoa que está na carne. Você é filho, mas você prefere as trevas do que a luz. E Jesus veio para nos tirar da perversidade do mundo, não é do mundo, mas da maldade desse mundo, que está nesse mundo. Tem ministérios que pregam, irmão, Deus quer que você saia desse mundo. Se você sair desse mundo, você vai para onde? Me responda. Você que está me ouvindo também, pode mandar o seu e-mail. Se você sair desse mundo, você vai para onde? Você vai embarcar naquela canção das marcianas? Se você sair daqui, você vai para onde? Então, é uma falta de entendimento, não sabe interpretar a Bíblia. Não, Jesus falou que Ele vai me tirar desse mundo. Não, desse mundo perverso, é da maldade. Jesus veio, não para te tirar do mundo, mas da maldade que está no mundo, da perversidade que está no mundo. E é o que nós fazemos aqui. Para te colocar no Espírito, em nome de Jesus. Vejamos agora Atos 26, 17. Você vai entender aqui o que é tirar a pessoa de algo e colocar em outro. O que é tirar a pessoa das trevas para a luz. Você vai entender mais ainda nessa leitura aqui, de Atos capítulo 26, a partir do verso 17. Atos 26, 17. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. O apóstolo Paulo foi levantado por Deus para quê? Para pregar aos gentios. Vai vendo, hein? Agora o quê? Qual era a missão?
Para lhe abrires o quê? Os olhos. Os olhos físicos? Não. Tirar você da ignorância e te colocar na graça. Para lhe abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz. Então Paulo estava arrancando aquelas pessoas, os gentios, da ignorância que a lei produz nas pessoas para a luz, para o conhecimento do evangelho da graça. Aonde não adoramos a Deus, isso é importante falar, de um jeito religioso. Aonde não adoramos a Deus através de um objeto ungido, mas em espírito e em verdade. Então Paulo estava tirando pessoas da cegueira espiritual, da lei, para a graça. Que ele mesmo diz em Hebreus 10:1, que a lei era um pacto de sombras, e não a imagem real das coisas. Hebreus capítulo 10, verso 1, anote em casa você ler, lá diz que o pacto da lei era um pacto de sombras. Já o pacto da graça, não. Na graça já está tudo iluminado, já está tudo feito. Já está tudo resolvido. Está consumado. Amém. Cristo te justificou, te abençoou, te ungiu. Está morando dentro de você, você é casa de Deus, propriedade exclusiva dele. Receba. Então, se você sai da graça, desse conhecimento, se eu paro de ter comunhão com essa palavra, eu estou voltando para onde? Para as trevas. Se Deus te tirou das trevas, não queira voltar para as trevas. Essa foi a missão do apóstolo Paulo, essa é a missão desse ministério. Tirar pessoas das trevas para a luz, da ignorância, da cegueira espiritual para a verdade. Tem gente que não sabe, desconhece quem ela é por dentro, de onde ela veio, para onde ela vai. Você veio do céu paraíso e lá voltará um dia, Filipenses diz isso. A nossa pátria está nos céus. Você é anjo em um corpo de carne, mas o sistema diz não, você é endemoniado. Tem que lavar, tem que banhar nas águas, tem que ungir, tem que jogar sal grosso, tem que botar arruda aí em você. E é dessa ignorância que precisamos ser o quê? Libertos, livres, santificados na mente. Diga santificados. Vai vendo aqui a conclusão do verso. Tem mais para a gente aprender aqui. Para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para quem? Para Deus. Quem é esse Satanás hoje? Depois da cruz. A carne, que é o nosso maior adversário, abençoado. Hebreus 2,14 diz que o mal foi destruído por Cristo Jesus. E antes de Cristo ir à cruz, ele diz lá em Lucas, hoje e amanhã eu estou expulsando demônio, um ali, outro acolá, mas no terceiro dia terminarei. Eu acabo com tudo. Em nome de Jesus. E acabou. Eu acabo com tudo. Jesus também disse, o príncipe desse mundo já está julgado. É só questão de eu ir à cruz. Os próprios demônios entenderam isso. Quando Jesus estava se aproximando de um, ele falou, o que é que você está fazendo aqui? Nos atormentando antes do tempo. Por que essa expressão, nos atormentando antes do tempo? Porque eles sabiam que ia ser destruído aonde? Na cruz. Você está vindo antes. Mas peraí, você já vai acabar com a gente aqui? A gente sabe que vai ser acabado lá, daqui a alguns dias, daqui a algumas horas, a gente sabe já. O nosso fim está perto. Mas você já vê agora. Então a gente tem que ter a mente de Cristo, abençoado, para costurar tudo isso na nossa cabeça. E eu recebo você com a mente de Cristo. Louve a Ele, porque Ele merece. Costurar tudo isso na nossa cabeça. É por isso que Jesus falou que a gente não pode pegar pano velho, né? Em remendo com pano novo. A partir de hoje é a graça na sua vida, abençoado. Mas deixa eu ver o que está acontecendo lá. Mudando de canal, deixa eu ver o que está acontecendo aí. Não, página virada, sistema
a lei, a igreja do passado, aquela pregação de morte que você não aguentava mais, você entrava assim, saía assim, acabou. Agora é uma nova etapa, você atravessou a ponte, você saiu do deserto, a Coca-Cola que você queria que caísse no deserto já está na tua mão, toma ela e seja feliz. Pastor, eu estava num deserto, sem alimento, eu estava querendo uma Coca-Cola, pronto, ele te deu a Coca-Cola que você queria. Tá, e um McDonald's também. Big Mac de preferência. Pastor, numa hora dessa, o senhor deixa a gente até numa situação desconfortável, falar de uma gostosura de um Big Mac. Deu até vontade agora, mas deixando de lado esse Big Mac, vamos aqui às considerações da palavra de Deus. Declaro vocês aí com olhos iluminados. Então, abençoado, o nosso único adversário, diga, é a carne. Então o apóstolo Paulo, nas considerações do que acabamos de ler aqui, estava tirando pessoas da carne e colocando aonde? No espírito. Porque Satanás foi destruído. Então qual é o nosso adversário hoje? A carne. Então ele estava tirando pessoas da carne e colocando no espírito. E é isso que a igreja Vida Cristã, em Cristo Jesus, faz. Ela tira a gente da carne, do nosso desânimo, da nossa tristeza, do nosso orgulho, da nossa avareza e coloca no espírito. Toda vez que você adentra aqui com uma situação, aí Deus tira você dessa situação de carne e te coloca o quê? No espírito. Porque a pior coisa nessa vida é você andar enganado por você mesmo. Porque essa carne fala, tenta, com sentimentos em nós que não são bons. E é muito ruim você andar enganado por você mesmo. A carne coloca desânimo, ela fala com você. Ela diz coisas que se você recebe, você anda enganado com você mesmo. Por exemplo, aquela pessoa não vai com a sua cara, ela não gosta de você. Aí depois você descobre que não era nada daquilo. E você andou enganado um bom tempo por causa da sua própria carne. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso aqui, ó. É carne de terceira. É carne de pescoço. É duro o negócio aqui, viu? Vai botar na panela de pressão, fica um bom tempo lá. É ruim isso aqui. É por isso que Paulo escreve a sua carta aos Romanos, capítulo 8, diz, olha, para mortificar isso aqui, não tem campanha que dê jeito. Não tem corrente, não tem vale do sal que transforme isso aqui. Você só mortifica isso aqui através do Espírito. E para você mortificar, abençoado, você tem que andar em obediência, porque não adianta só ser um conhecedor teórico, não. Ah, eu sou predestinado. Que maravilha, eu sou abençoado. Mas na prática você é um bicho papão, então você não vai mortificar nada em você. Vai continuar bicho papão. Eu uso essa expressão para não falar outra coisa. Continuando aqui, esse verso 18 tem muito ensinamento quando a gente para meditar, né? Por isso que é bom a gente não ter pressa com o tema de hoje. Aí depois Paulo diz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados, e herança entre os quais são santificados pela fé em mim. Porque enquanto você não tem conhecimento da graça, você não sabe que você já está justificado. Então é necessário que o conhecimento chegue a você, você tome posse dele, para que você tome conhecimento que você já está perdoado. Abençoado, era o nosso caso. Cristo foi à cruz há mais de 2000 anos atrás, mas enquanto o conhecimento não estava na sua mente, no seu coração, enquanto você não foi tirado das trevas, você andava pensando como pecador. Eu sou um pecador sim, miserável, endemoniado. E você se jogava debaixo do banco daquela igreja e ficava, eu sou um verme, eu sou pior do que o estrume, eu não presto, eu não sirvo. Deus, eu não mereço o teu amor, eu não mereço nada de ti. Aí Deus, puxa, eu fui na cruz, enviei meu filho e tu nega tudo, meu Deus do céu. Por causa do homem, a gente estava negando a herança, mas ele diz, você é meu herdeiro. É meu herdeiro. É muito bom você viver em graça. É muito bom você ter o conhecimento do Evangelho da Graça, porque a ficha começa a cair.
Nossa, por isso que eu tinha aquela desconfiança lá naquela igreja de Correntes e Campanha. Eu tinha certeza, só precisava de uma confirmação. Eu sempre pensei assim, pastor. Eu nunca aceitava aquela pregação, sabe? De medo, de inferno, e diabo, e a besta. A besta está por aí. Não estão fabricando mais, mas tem algumas por aí. E eu ficava com aquele medo da besta, e entrava com medo, saía com medo da besta, aquela coisa toda. Eu falo assim para descontrair você, mas tem pessoas que têm medo disso e vê nisso demônios o tempo todo. Mas quando você recebe o conhecimento da graça, meu Deus do céu, é uma paz. Você pode ver o trabalho de macumba que for na esquina aqui, e você, opa, por trás disso não tem nada. Porque o meu Deus falou que além dele não existe outro. Abençoado, a gente tem que viver com o que Deus fala para nós. O ruim é que a gente observou muito homem falar sem conferir na Bíblia. Esse foi o nosso erro. E o sistema fala, não é para pensar não, hein, pessoal? Amém, pessoal? Não é assim que eles falam, né? Amém, pessoal? Não é para pensar não, senão o diabo trabalha na sua cabeça. Aí você não conferia nada. Não, o homem de Deus falou, está falado. Toma aqui o carro, toma a chave do apartamento, toma tudo. Leva também, não, a calça não, porque eu preciso ir para casa. Leva. Você não posso olhar, não posso contestar, mas depois o Espírito, abençoado, quando a gente é predestinado, quando se é ovelha, chega o momento da ovelha ser tirada das trevas para a luz. E isso aconteceu na tua vida. Sejamos perseverantes com a nossa casa, com a nossa família, o que faz bem para a gente, faz bem para eles também, mas leva um tempo, seja paciente na graça de Deus. Sem paciência a gente não chega a lugar algum. Se eu não tivesse paciência, eu não estaria aqui hoje pregando para você. Porque eu estou olhando para a dificuldade de ter que pagar um aluguel, de ter que pagar uma água, uma luz. E cadê o irmão? E cadê a multidão? E cadê isso? E eu não estou aqui para me preocupar com isso. Porque na graça do Senhor Jesus, não é a quantidade, é a qualidade. E com essa qualidade vai vir uma quantidade boa. Uma quantidade boa. De gente sincera, de gente honesta, de pessoas que querem a verdade. Pastor, eu quero assim, ó. O escrito pelo escrito. A verdade pela verdade. Para quando eu trouxer um amigo, um familiar, eu não passe vergonha, eu não fique constrangido. Quantas vezes eu chamei pessoas quando eu era do sistema e eu ficava constrangido. E eu ficava triste com aquele familiar que eu levava, aquele amigo. E depois ele não voltava mais. Ó, fulano, obrigado pelo convite, mas a tua igreja não dá não, viu? Pô, o cara lá falou que se eu não der, o diabo vai acabar comigo. Se eu não fizer lá o sacrifício, senão eu vou perder a salvação, vou para o inferno. Pô, já estou com um problema, e o teu pastor colocou mais em cima da minha cabeça. Ó, desculpa, eu não vou mais não. E com razão, né? Porque isso não é ensino de Deus, é ensino de homens. Então aqui, abençoado, não há constrangimento. Aqui você, a mesma paz que você está sentindo, essa pessoa que você vai convidar vai sentir também. Amém. Se é filho, se é predestinado, vai sentir do mesmo jeito. Não precisa você explicar nada, não precisa dar muitos detalhes que a pessoa, olha, gostei, eu entendi. Tem outras coisas que eu estou querendo entender, mas na medida que o pastor for pregando, eu vou entender. O importante é que a gente achou o lugar certo. É assim que funciona. É assim que tem que ser. Amém? Então Paulo aqui nos dá esse recado maravilhoso, esse entendimento maravilhoso. As pessoas são abençoadas, isso é um ponto importante, porque aqui fala de tirar das trevas, colocar na luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de recebermos a remissão dos pecados. Você já recebeu, mas falta o conhecimento para você viver como perdoado, como justificado. Amém. Então tem pessoas que não sabem disso, não sabem que é abençoado, não sabem que é filho de Deus, que é casa de Deus, porque lhe falta o quê? O conhecimento. E anda por aí como se não fosse. E anda por aí como se não tivesse a presença de Deus. E anda buscando ela. Não se busca uma coisa que já se tem. Você já tem o Espírito de Deus. Mas enquanto você não tem um conhecimento disso, você anda buscando. Abençoados, a questão do Espírito Santo não é como as igrejas ensinam, não. Que se você se comportar bem, ele entra. Agora, se você se comportar mal, ele sai. O que está na Bíblia não é isso.
O que está na Bíblia é que se você se comporta mal, você entristece o Espírito de Deus. Porque ele já vive dentro de você. E é fácil entender isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 1, capítulo 3. Primeira carta, né? Capítulo 3, verso 16. Depois, a mesma carta, 6,19, fala que o Espírito do Senhor já vive em você. Mas enquanto o conhecimento não chega, você anda o quê? Buscando. Espírito Santo, aonde você está, preciso de ti. Não se busca o que se tem. Então o ensinamento que está aí fora, está errado. Se você se comportar bem, ele entra. Agora, irmão, escorregou, o pau comeu. Ele vai embora. E não é isso. E eu provo com Bíblia para você. Efésios, capítulo 4, a partir do verso 30. Vamos lá. Acompanhando aqui, o tema de hoje: andai como filhos da luz. E a próxima evidência, Efésios 4 é o capítulo, o verso é o 30. Quando achar, diga graças a Deus. E assim diz o Evangelho. Efésios capítulo 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito de quem? De Deus. Então, quando eu me comporto mal, o que é que acontece? Ele sai? Não, você entristece aquele que salvou você, aquele que abençoou você. E você sente isso depois, você se sente mal, aquele pesado dentro de você. Eu não deveria ter andado nesse caminho, eu não deveria ter feito isso. Eu agi mal. Eu não deveria ter falado tanto de coisas que eu falei, como eu estou triste. Você entristeceu quem está dentro de você, por isso que você se sente assim. Mal. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste o quê? Selados para o dia da redenção. Agora veja o que Paulo recomenda no verso 31, para que você não entristeça o Espírito de Deus. Longe de vós, o que, abençoado? Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. E a lista é maior. Paulo colocou aqui algumas coisas. Longe de vós. É muito importante esse ponto aqui. A cólera, a ira, a gritaria. Nada de gritar, Paulo diz. Na igreja. Porque essa palavra aqui é para uma igreja. Ele está pregando para uma igreja. Ó, igreja de Cristo. Nada de grito. Deus não é surdo. Deus quer que estejamos como estamos agora. E como é que nós estamos agora? Meditando, pensando com a mente de Cristo nas coisas espirituais. Meditando. Sua cabeça está funcionando, abençoado. A mente de Cristo em você. No passado você não tinha esse momento especial de ler a Bíblia, um pastor para te ensinar letra por letra, palavra por palavra, não. Era só ciranda e cirandinha, e levanta e senta, e vamos fazer o círculo, e o vale, e o manto, e toca lá, e pega lá, e corre, aí você, amém, todo mundo para casa, e amanhã, Vale do Sal, e Vale do Sal, e depois, o muro, a muralha, e você, meu Deus, quando é que isso acaba? Ano que vem tudo de novo. E palavra que é bom, nada. E você patrocinou aquilo, você ajudou a construir aquilo. Aí quando conhece a graça, não conte comigo. Nem por um centavo, nem por R$1. Agora que você conheceu a verdade, vamos patrocinar a verdade. Vamos patrocinar a verdade. Vamos fazer pessoas felizes. Meu Deus do céu, isso aqui merece. E como merece? Quem está se sentindo bem aqui? Dê um glória a Deus. Pessoal, isso não tem preço não. Dinheiro não paga isso. Não compra. Não tem no Walmart isso não. Enlatado não. Felicidade enlatado. Depois que abrir, manter 7 dias na geladeira. Não tem. Abençoado. É raro você encontrar um lugar. A felicidade é dom de Deus. É dom do Senhor. O que a gente está recebendo aqui é dado por Deus. Então, é isso aí. Falou tudo. Então, nós estamos aqui meditando. Davi, muito sábio, homem segundo o coração de Deus, o que é que ele falou? Quando eu estou no templo físico, o que eu mais gosto de fazer é gritar e berrar. Não.
Eu gosto de estar aqui meditando na palavra do meu Senhor. Então isso nos ensina muitas coisas. Veja, Davi, no tempo da lei, antes da cruz, já tinha o entendimento que nós estamos vivendo hoje. Por isso que se tornou o homem segundo o coração de Deus. Mesmo com as falhas que ele tinha, hein? Mas ele era humilde para reconhecer os seus erros. Então nota 10 para ele. Agora tem aquelas pessoas que erram e não se reconciliam. Eu estou em graça. O pecado está predestinado. Ou seja, o pecado carnal, né? A obra da carne. Eu roubei, eu matei, mas estava predestinado. Não, foi você que foi lá. Não foi Deus que pegou. Vai, meu filho, mira direitinho, hein? Segura a sua mão. Mira direitinho, agora vai. Pô, mata. Não, foi você com a sua mãozinha. Foi você com a sua mãozinha que pegou lá o cigarro. Tremendo, mas pegou. Tem umas que até tremem, né? Uma senhorinha. Né? Não pense que estava predestinado esse cigarro para a minha vida. Eu vou morrer com ele. Aí Deus, vai, meu filho, põe direitinho na boca. Deixa que papai põe. Não, foi você com a sua mãozinha. Situações de carne é você. Isso não está predestinado não, porque senão o evangelho falaria. Paulo diz, meu filho, vamos anular a natureza humana, essa natureza carnal. Vamos despojar disso. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Colossenses capítulo 3, verso 5 por diante. Vamos ler a Bíblia. Vamos meditar mais. Vamos anular essa carne. Andai no Espírito. Não faça a vontade da carne. As obras da carne são muitas. Cuidado, filho meu. Então tem muitos alertas no Evangelho dado ao nosso apóstolo Paulo. Diga graças a Deus. Então, nós não estamos aqui para gritaria, para berro. A gente vê pastor rodando, parece um peão e caindo. Pastor, por que acontece isso em algumas igrejas? Eu me ponho a pensar, por que isso acontece? Porque estão ali pessoas, um povo imitador de homens. Amém. E não imitador de Deus. Porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu não vejo esse ensinamento. Eu não vejo um Jesus rodopiando. Parece o peão da casa própria. Eu não vejo isso. A gente não vê discípulo fazendo isso. A gente não vê o profeta Isaías rodopiando. A gente não vê. Mas por que isso existe? Porque o povo começou a congregar nesses ambientes. O homem começou a fazer isso. E a gente vê um povo imitador de homens. Que Paulo diz que não estamos aqui para ser imitadores de homens, sim de Deus. Pastor, mas como que eu posso ser imitador de Deus se é um ser que eu não estou vendo? Através disso aqui, do que ele fala. Você ouve, recebe, põe em prática, você se tornou imitador dele. Amém. É o que a gente vai aprender adiante. Posso prosseguir? Pode. Então vamos lá. Pastor, está bom demais. Eu também acho. Verso 31. Longe de vós, vai vendo, hein? Toda amargura, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Abençoado, o que depender de você, que o mal, que as trevas não se propague pela sua boca. A malícia, a maldade, a ira, a revolta, o que depender de você, seja a luz do mundo. Seja cristão. Andai como filho da luz. Você tem que ser paciente para que não saia da sua boca besteira. Porque quando você não é paciente, sai muita besteira. E é como eu já ensinei aqui. Depois que uma palavra sai da boca, abençoado, não dá para pegá-la de volta, não. Não dá, não. Então, tenha paciência. Outra coisa, cuidado com o que fala e com as coisas que você está ouvindo. Porque se é palavra de morte, você vai decair na esperança. Se você escuta pessoas desanimadas, pessoas que estão na carne, isso vai decair a tua perseverança. Isso vai levar a decair você. Você vai decair. A boa confissão, o teu interesse de estar aqui. Se você dá ouvidos a uma pessoa que está morta na fé, dormindo espírito, que está vivendo o sono da morte, como fala Davi, daqui a pouco vamos chegar lá, essa pessoa pode levar você a perder o interesse de estar aqui.
Sabe aquela pessoinha da família? Não vai hoje não. Fica em casa. Aí chega outro domingo, de novo aquela perseverança. Não vai não. Não vai não. E você, eu vou. Eu vou porque eu preciso alimentar o meu espírito. Eu digo uma coisa para você, abençoado. Precisa existir na nossa casa alguém funcionando com as coisas de Deus. Porque senão vai estar sempre tudo em curto. Sempre. Um pilar precisa estar de pé. Para acalmar os ânimos, para orientar, para apaziguar, para trazer a direção do Senhor. E eu recebo que você é essa fonte de vida. Em nome de Jesus. Seguindo, capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de homens. Não. Sede imitadores de Deus, como filhos o quê? Amados. Aqui o Evangelho está ensinando para mim, para você, para que eu e você sejamos imitadores de Deus. E não de homens. Você, meu amado, pode imitar uma roupa de uma pessoa. Eu gostei tanto dessa roupa, eu vou comprar essa calça aí. Gostei, eu vou comprar também. Você pode imitar um corte de um cabelo, ou ter um carro da cor que você viu. Ô amigo Pedro, gostei do teu carro, hein? Eu quero uma cor assim. Então você pode ser imitador. Mas se tratando da vida espiritual, sede imitadores de quem? De Deus. É de Deus que você tem que ser imitador. Aí eu pergunto, você tem que imitar a quem? Segundo o que estamos lendo aqui. A mim ou a Deus? A Deus. Imitadores de Deus, abençoe. Não é porque tem pregadores que têm a mão assim. Aí o pastor acha que a Bíblia está ensinando ao pé da letra. Aí ele também prega assim. Ô pessoal. Amém, pessoal. Vai sacrificar. Aqui, pessoal. Quem está entendendo, levante a sua mão. Aqui ensina imitadores de Deus. Na palavra do Senhor. Em outras coisas, sejamos maduros. Ah, eu gostei tanto. Ô irmã, gostei dessa tua geladeira. Eu tô à procura de uma geladeira assim. Está tudo bem. Tranquilo. Mas na parte espiritual, sejamos de quem? De Deus. Verso 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus. Em aroma o quê? Suave. Um filho da luz, ele ama até quem lhe odeia, quem lhe persegue, quem está contra ele. Quantas pessoas que eu identifiquei, que já desejaram o meu mal. Se eu guardasse ressentimento, não teria condições de estar aqui hoje. No entanto, eu desejo luz para essas pessoas. Que elas se reconciliem o mais rápido possível, porque a mágoa só faz mal no coração de quem sente. Só rouba o sono de quem sente. Só adoece o corpo de quem tem ela. E graças a Deus, eu não tenho. E graças a Deus eu não tenho. Por isso que eu estou aqui igual uma pipoca pulando de alegria de anunciar o Evangelho para você hoje, uma vez mais. E saber que o meu trabalho, que Deus me confiou, está sendo realizado. E eu estou fazendo da melhor forma possível. E sei que você vai sair daqui hoje feliz com a palavra que você está recebendo. Orientado, sabendo o que você deve fazer. E corrigir o que você precisa corrigir, em um nome de Cristo Jesus. Verso 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém o quê? Aos santos. Aos santos, aos imitadores de Deus, olha, tem que haver um afastamento de certas coisas. Evita, abençoado. E olha que o Espírito Santo fala dentro da gente, né? Essa amizade que tu tem aí, ela só atrapalha você. Não é para você deixar de falar com ela, mas procura escolher as pessoas que andam com você em um nome de Jesus. Tem essa sabedoria. Mas é que eu gosto tanto dela, aquela amiga do peito, é um amigo assim, sabe, de infância. Mas na hora que abre a boca é uma desgraça só. Esse amigo de infância que você tanto.
Continua falando com ele, mas mantém uma distância prudente, abençoado. Seja sábio. Tem coisas que não dá mais para falar para ele. É frente fria? É negativo? Então não dá. E aqui segue. Nem conversação o quê? Torpe! Isso é muito importante, viu? Conversação torpe. Nem palavras vãs ou chocarris. Aquelas piadas de duplo sentido, sabe? Situações de carne. Tem gente que fala o que quer, né? Ah! Que se rache o mundo. Eu estou num momento de lazer. Né? Que se rache o mundo. Nós estamos aqui nos divertindo. E fala o que não deve. E acaba magoando pessoas. Existem muitos encontros familiares. E até entre amigos. Que acaba, no final, muito mal as coisas. Muito mal. Por causa da conversa que teve, da situação que foi dita, falada. Você não pode se esquecer que o seu falar e o seu andar tem que ser de um filho da luz. Tem gente que se esquece. Ah! Estou no momento de lazer. Não falo o que eu quero. Que se rache o mundo, para não falar outra coisa, né? E só fala palavrão naquele churrasco lá. E vai à igreja. E é só sacanagem na conversa. Você ficou sabendo da mulher de fulano? Ih, rapaz, se eu pudesse eu pegava também. E virando a carne lá. Você quer mal passado? Que esse daqui tá bom? E então, rapaz, e a conversa vai. A palavra torpe não traz diversão para ninguém. Porque gera constrangimento, vergonha para quem ouve. Não é verdade, abençoado? Tem momentos que a pessoa é tão desagradável que ela gera um constrangimento, entristece. Eu já vi muitas pessoas saindo de encontros familiares. Encontro familiar. Estou indo embora, fulano. Por quê? Me aborreci. Fulano falou uma coisa aí que, desrespeitou até minha esposa aqui. A gente já está indo embora. Está indo embora, não vai ficar mais não aqui não. Com isso, essas coisas nunca aconteceu com você, né? Você nunca viu essas coisas, mas não custa nada falar, né? Não custa nada falar. Mas é isso que a gente vê aí, meus irmãos. E temos que ter o cuidado que a Bíblia aqui nos adverte. Coisas essas, prosseguindo com a leitura do verso 4, nem conversa torpe, nem palavras vãs ou chocarris, coisas essas, inconvenientemente, antes pelo contrário, ações o quê? De graça, abençoado. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente. O incontinente é aquela pessoa que não respeita as pessoas de Deus. Que não respeita as coisas de Deus, a palavra de Deus. Não tem gente assim? Que não respeita aquele que é de Deus. E fala besteira. E fala aquilo que não é devido. Tem gente assim que não respeita. Às vezes você está falando das coisas de Deus, a pessoa não respeita. Fala mal da igreja. Manda o pastor para aquele lugar. Quer saber de igreja? Ó, fala para o teu pastor, ó. Você sabe, né? Fala para o teu pastor isso e aquilo outro. Então é complicado. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento que é idolatria, tem herança no reino de Cristo, no reino de Deus. Qual é o reino de Cristo? Qual é o reino de Deus? É o reino da luz. Eu achava que o reino de Jesus era uma lanterna e o de Deus uma fluorescente. Não. Qual é o reino de um e de outro? O mesmo. O reino da luz. Que estamos chamados a andar na luz. Então, Paulo aqui diz que os que vivem assim, nessas coisas que lemos aqui, estão vivendo na carne ou no espírito? Na carne, estão nas trevas. São pessoas que não têm nada a ver com a graça de Deus. E Deus também aqui nos ensina, detalhe importante, para quem me ouve nesse momento, para você que está aqui. Deus diz aqui que o ganancioso, a avareza é o quê? Idolatria. Porque o Deus dessa pessoa é o quê? O dinheiro. A Bíblia diz de forma bem clara, a avareza é idolatria também.
Por isso que Jesus passou aquele recado muito lindo, que todo mundo sabe, mas ver que é bom nada. Aonde está o seu tesouro? Aí está o quê? O seu coração. Seu tesouro é isso? Então aí está o seu coração. Abençoado, é importante que você ame o abençoador e não a bênção dada por Deus. Se agarre àquele que tem dado as coisas para você e não as coisas dadas por Deus. Tem gente que se agarra mais aos milagres e depois que recebe até vai embora alguns. Recebeu o milagre, continue amando, continue servindo ao seu Deus. E não se apegue a nada que Ele dá. Ele é exclusivo. Esse Deus não aceita que o seu amor seja dividido assim. Nesse ponto Deus quer o seu amor exclusivo. Você o ame com exclusividade. Diga, eu recebo esse entendimento. O nosso Deus, se a gente observar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, o nosso Deus tem prazer em dar as coisas, em fazer as coisas em sua vida sem limites. Você já se deu conta disso? Que a gente olha para a Bíblia, Deus tem o prazer de dizer, eu vou te dar isso, eu vou fazer isso, eu estou aqui para te atender, para te ouvir. Ele está sempre à nossa disposição. Já o ganancioso só se preocupa com ele, em ter, em acumular. Essa pessoa sempre vai sentir dificuldade de semear dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas. E você sabe que toda pessoa que tem dificuldade de semear dízimos e ofertas vem com aquele discurso comprido, né? Ah, que eu não dou dízimo, eu não dou oferta, porque Deus... Para que Deus quer dinheiro? Já começa por aí. Agora, quem foi que disse, quem foi que falou para essa pessoa que o pastor pede dinheiro para Deus? Aqui eu nunca pedi dinheiro para Deus, eu peço dinheiro para a obra desse Deus. Então, a pessoa distorce tudo. Ela fala para você que o pastor está pedindo dinheiro para Deus. Deus não precisa de dinheiro, o pastor está pedindo dinheiro. Mas quem falou que eu pedi dinheiro para Deus? Eu peço dízimos e ofertas para manter a obra de Deus. O apóstolo Paulo diz que na igreja aos Coríntios, ele não pôde ser sustentado pela igreja, mas ele diz, olha, vocês não me deram o meu salário. Ele fala assim, viu? A segunda carta dele aos Coríntios, atenção igreja, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 8 e 9. Paulo passou o recado para os Coríntios, vocês não me mantiveram, vocês não me deram sustento, vocês não me ajudaram financeiramente, não me deram o meu salário, mas a igreja da Macedônia me deu. Paulo teve que abrir mão do seu direito, mas ele deixou o recado lá, olha, é direito do homem que prega o evangelho, que do altar tire o seu sustento. Mas se vocês não querem respeitar isso, não tem problema não. Já que vocês não querem me dar o meu salário, Paulo fala assim, está na Bíblia. Segunda carta dele aos Coríntios, 11 é o capítulo, verso 8 e 9. Se você não gosta, meu filho, rasgue a Bíblia. Eu aconselho que você não faça isso. Mas se você quer, o avarento é terrível. Tem pessoas que gostam da minha pregação pela internet. Eu gosto muito da mensagem desse pastor. Mas só tem uma coisa, ele falou de dízimo e oferta, já nesse ponto para mim ele não é bíblico. Aí começa. E é daí para baixo. E quando uma pessoa diz que Deus não precisa de dinheiro, então a ignorância ultrapassou o teto. Porque a gente não pede dinheiro para Deus aqui, mas para sustento da obra do nosso Deus. Então tem pessoas assim, que sempre querem argumentar, não concorda com o semear, e são pessoas que querem usufruir do que é ministrado, do que é comprado com o dízimo. Essa cadeira que você está sentado aí, sabe quem comprou essa cadeira? Foi o dízimo. E tem pessoas que não concordam com o dízimo, mas quer sentar na cadeira que o dízimo comprou. A internet, as mensagens que vão pela internet, é o dízimo que paga. Porque a transmissão da internet na minha casa não é nem um Wi-Fi celestial. Pastor, o senhor não tem não Wi-Fi celestial? Já está disponível. É só baixar o aplicativo. Então eu não achei esse aplicativo não, eu não sei onde que ele está. O Wi-Fi celestial eu não encontrei ainda o aplicativo. Tem que pagar. E quem paga é o teu dízimo. Então você que está me ouvindo agora, no celular, no ônibus, em sua casa, eu gosto muito da mensagem desse pastor, mas quando ele fala de semear, aí eu já não concordo. Para mim ele já não é bíblico, para mim ele já não está sendo usado por Deus. Então você não deveria
usufruir, você não deveria continuar ouvindo essa pregação, as mensagens minhas, porque é o dízimo que paga a internet para mim postar elas. É o dízimo. Tem muitas pessoas que já estiveram aqui e que saíram por causa da ganância, da avareza, mas que me ouve pela internet. Todo santo dia me ouve. E espera toda semana eu postar uma mensagem. Você pensa que eu não sei, não é? Eu sei, porque aquilo que eu posto, eu tenho acesso quem está visualizando ou não. E eu sei que você está me ouvindo, abençoado. Você que fala, lá vem ele com blá, blá, blá dele. Eu sei que você me ouve. Se você não concorda com o semear, você não deveria estar ouvindo o que o semear colocou na internet. Porque quem paga a internet são os teus dízimos, você que planta aqui, por amor, por gratidão a Deus. Não deveria estar ouvindo. Deveria desligar agora o celular. Tem pessoas que já chegaram aqui, pastor, eu te acompanho direto pela internet. Eu ligo o meu celular e fico lá no ônibus te ouvindo. Deveria desligar agora o celular e parar de me ouvir. Você não concorda com o semear? Mas, no entanto, eu te aconselho a se converter, a andar como filho da luz, e se tornar um generoso, por amor à obra de Deus. Isso é ganância, avareza é idolatria. E ainda fala e discursa, eu não tenho apego a nada. Imagina se tivesse. Imagina se tivesse. Toda pessoa que é avarenta na hora de ajudar a obra de Deus é idólatra. Tem um coração apegado ao dinheiro. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Não adianta fazer arrodeio. E eu recebo que Deus prepare muitas pessoas. Você que está me ouvindo agora pela internet. Pastor, eu gosto muito das suas mensagens, tem edificado a minha vida. Eu recebo que você contribua, ajude o nosso ministério com dízimos e ofertas. Para que eu continue semeando essa palavra na tua vida. Continue tendo suporte financeiro para manter essa mensagem a ser divulgada pelas redes sociais. Isso é muito importante. Então você que sente o desejo do seu coração de ofertar, dizimar, entre em contato conosco. Nós temos sempre o nosso endereço eletrônico para você entrar em contato através do e-mail, pedir o número da conta e semear o seu dízimo e a sua oferta. Por amor, por gratidão, não é por obrigação não. Tá certo? Tudo com amor e com alegria em nome de Jesus. Seguindo, Efésios capítulo 5, já estamos perto do fim. Verso agora de número 6. É isso mesmo? Isso. Ninguém vos engane com palavras o quê? Vãs, porque por essas coisas vem a ira de quem? De Deus. Diga, a justiça de Deus. A justiça de Deus sobre os filhos da desobediência. Porque vive assim, como fala o verso 5, o verso 4 e o verso 3. Toda pessoa que vive nas trevas, vive na carne, um abismo chama o outro abismo. Então, é filho de Deus, mas é um filho que prefere o quê? As trevas. É um filho que prefere a carnalidade, o caminho da carne, o caminho da morte. Jesus veio para que essa pessoa tenha vida, esteja na luz, mas ela quer estar nas trevas. É filho, mas é um filho que quer as trevas. Portanto, não sejais o quê? Participantes com eles. Se Deus tirou das trevas, meu filho, não queira voltar de novo. Diga, é para mim ser imitador de quem? De Deus, diga de Deus. De Deus, abençoado. Você não pode andar, uma coisa importante, você não pode andar alheio à vida de Deus. O que é você andar alheio à vida de Deus? É você andar fazendo tudo isso, que já lemos até agora, nos outros versos, e com Deus dentro de você. Tem pessoas que estão vivendo assim, andando assim, alheio às coisas de Deus. Ela anda na carne, sabe, Deus dentro de mim, eu vivendo assim, com essa avareza, com essa arrogância, com essa impaciência, com essa falta de respeito, com isso e com aquilo, isso precisa mudar. É o que Paulo está dizendo aqui. Verso 8. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Está aqui o título da reunião de hoje. Tudo na Bíblia. Andai como filhos da luz. Diga, eu recebo essa palavra. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade.
provando sempre o que é agradável ao Senhor. Isso é importante. Agradável a quem? A Deus. E não aquilo que é agradável para você mesmo. Ah, isso está sendo bom para mim. Isso está me trazendo vantagens. Um exemplo a se pensar. Está me dando um rendimento extra a mais. Mas não é agradável a Deus. Quando vem de forma ilícita. Tem situações na vida do camarada que ele pensa assim, bom, mas está me dando vantagem. Eu estou ganhando um extra. Né? Tá bom o negócio, pastor. Olha, fora o meu salário, eu estou tirando um por fora. Né? Estou tirando umas coisinhas por fora e não é uma... a grana é boa, viu? Se for somar, botar na ponta do lápis, até passo o meu salário por mês. Tá bom o negócio. Mas não é agradável a Deus. E se não é agradável a Deus, você está andando como filho das trevas e não como filho da luz. E eu aconselho você, abençoado, a sair dessa situação o mais rápido possível, porque logo, logo vai chegar o tempo da colheita. Porque tudo que está em oculto, um tempo se revela. Fica aí o recado para você. Diga, eu recebo esse entendimento. Verso 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Está vendo, abençoado? Nem cúmplice você deve ser. Às vezes você não faz, mas você come daquilo. Às vezes você não faz, mas você está no meio daquilo. Então vai chegar um dia que o fogo vai respingar sobre você. Aí, você que anda com pessoas carnais, o Evangelho está falando, está ensinando, acorda, desperta. Sai das trevas, sai da carne, hein? Enquanto é tempo, hein? Desperta, você não pode ser cúmplice. Quanto mais participante. Porque se você segue nesse ritmo de carne, logo, logo vai chegar o tempo da colheita. Repito uma vez mais. E você vai ser o quê? Envergonhado. Porque os que eles fazem, verso 12, em oculto, o sol referia o quê? É vergonha. Vai chegar um tempo, abençoado, que você vai ser envergonhado. E essa mensagem, se Deus está me usando para te dar essa palavra hoje, despertem, acorda enquanto é tempo. Hein? Ser cúmplice é quando você deixa uma ideia de uma pessoa carnal entrar em sua vida, em você. Alô, igreja? Atenção. Ser cúmplice é quando você permite uma situação de alguém que está nas trevas entrar em você. Fazer parte da sua vida. Por exemplo, chega uma pessoa para você, ô fulano, chega cá. Você está desempregado? Vamos ali. Fazer ali um ganho fácil. É rapidinho, é um ganho fácil. Olha, é vapt-vupt. Aí você, não vou não. Porque dentro de você, você crê que Deus vai mudar a sua vida e vai mudar para melhor. Há uma fé dentro de você. Não. Dentro de você, você já pensa logo e depois fala, não preciso não. Dentro de você, você acredita, não, Deus vai mudar a minha situação, a minha vida, eu vou sair do meu desemprego, eu não preciso fazer esse ganho fácil não. Falou, irmão? Preciso não, obrigado. Estou de boa. Preciso não. Então, há muitas situações, você tem que ter fé que Deus vai mudar a situação. Tem pessoas que chegam, fulano, vamos usar uma droga ali? Ninguém está vendo, ninguém vai ver. Ih, vamos. Olha, aí depois, vamos em tal lugar, porque naquele lugar tem umas mulheres, rapaz, trabalhada na perfeição, viu? Toda trabalhada na perfeição, perfeita. Isso é uma ideia da luz ou das trevas? Das trevas. E o que é que diz o Evangelho? Não seja o quê? Cúmplice. Se não é para ser cúmplice, nem tão pouco praticante. Toda trabalhada na beleza. Aí pronto. Se um diz vamos e o outro diz amém, aí vão mesmo. Tem uns que nem precisa. Tem pessoas lá fora. E às vezes entra a igreja com pele de cordeiro, etc e tal, que nem precisa que alguém diga vamos. A natureza carnal dela já fala, vai rapaz, vai porque você precisa ir. Seguindo aqui Efésios 5,13. Mas todas as coisas, quando provadas pela luz, se tornam o quê? Manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, esperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Diga, eu recebo essa palavra. Morte
É isso. É você andar na carne. É tudo que você aprendeu aqui. É você viver com pessoas carnais. É fazer o que elas fazem. É você ser cúmplice. Aqui diz: desperta, acorda, porque você está dormindo, hein? Você está dormindo, o sono da morte. Davi fala em um dos seus salmos da seguinte maneira: Deus, me ilumina, para que eu nunca durma o sono da morte, para que o meu inimigo não venha dizer: prevaleci contra ele, ganhei. Ele fez a minha vontade e não a de Deus. E qual é o meu inimigo que pode prevalecer contra mim hoje? O meu homem carnal. Em casa leio o Salmo 13, verso 3, que Davi fala isso. Eu não quero dormir o sono da morte, não. Me livra, Senhor, do sono da morte. A graça de Deus, abençoado. Considerações finais do tema de hoje: andai como filhos da luz. As minhas considerações finais são: a graça de Deus não é só teoria, não, abençoado. Deu para você perceber aqui que é prática também? Quem percebeu? Levante a sua mão. Graça, evangelho mesmo, genuíno, a graça que Paulo recebeu, não é só teoria, é prática. Está muito claro isso aqui, muito claro. Você percebeu que você tem que evitar de estar associado com pessoas das trevas, reprovar as obras das trevas, lutar contra essa carne, com o alimento que você está recebendo de Deus. Lutar contra isso, ter uma boa palavra, anular a situação, receba essa situação anulada da minha vida em nome de Jesus. Evitar, reprovar situações de carne em nome do Senhor Jesus. Prática. Tem muitos ministérios na teoria da graça, mas tem que colocar prática também, pastor. Você não vai ensinar para o teu povo, que é rebanho de Deus, que Ele te confiou, observação bem feita e bem colocada. Você não vai levar a prática para eles, não? Da paciência, da perseverança, de anular as obras das trevas para andar na luz, do perdão, do amor, da generosidade, do semear, não vai levar, não? Porque tudo isso faz parte da graça e muito mais. E essa é a palavra de hoje. Andai como filhos da luz. É a glória de hoje. Bom dia a todos. Que você tenha a melhor semana da sua vida. E que os anjos do Senhor te levem em segurança para casa. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.